Olá, o programa Primeiro Plano de hoje traz duas reportagens muito interessantes sobre temas necessários. Em referência ao Dia Mundial da Água, trouxemos o tema para nossa reflexão. E mesmo tendo quase normalizado o movimento dos estádios e das torcidas, vamos compreender com maior profundidade os impactos da pandemia no mundo do futebol. Vamos começar. Cada um de nós, no lugar onde vive e trabalha, pode colaborar para a preservação de um bem finito e fundamental que é a água. A reportagem é da nossa correspondente em Brasília, Lorraine Castro. Mais da metade do corpo humano é composto por água, 60%. Por isso, é recomendado tomar diariamente cerca de 2 litros de água. Ela também é fonte de vida para todos os seres vivos do planeta Terra e o motivo da nossa evolução. A água é um dos recursos mais procurados quando há uma expedição em outro planeta. É fato, sem ela não tem vida. Se você olhar o planeta visto do espaço, o azul se sobressai. Estima que 70% da superfície é coberta por água. Só que a maior parte dela é salgada e uma pequena parte está disponível para utilização. E 97% disto é água salgada, restando apenas um pouco mais de 2,5% de água doce. Mas nem toda essa água doce está disponível para a gente acessar, para a gente consumir, né? Uma grande parte, a maior parte dela, metade desses 2,5%, está em forma de água congelada nos polos e no topo das altas montanhas. Uma outra parte, quase os outros 50%, estão no subsolo, formando os grandes aquíferos. E apenas 0,007% está na superfície do planeta, na forma de rios, lagos, que a gente tem acesso para uso direto. Você com certeza já ouviu falar que a água potável do mundo está acabando. Mas aí você olha para esse tanto de água e se pergunta, será que está mesmo acabando? E se acabar, a gente poderá tomar a água do mar? A resposta é sim para os dois questionamentos. O avanço da tecnologia tem ajudado vários países a tratar a água salgada, tornando-a apta para consumo. Sobre a dessalinização, né? Países ricos, né, como os países do Oriente Médio, lá como os Emirados Árabes, que têm muito dinheiro, eles fazem a dessalinização da água do mar para poder consumir, porque eles não têm água potável na superfície do território deles, né? Tudo deserto. Então, eles dessalinizam a água do mar. Isso é caro, demanda muita energia, embora hoje uma parte dessa energia que eles utilizam é a energia solar, né? Embora ainda essa tecnologia é escassa aqui no Brasil, né? A energia por placas fotovoltaicas no Brasil está começando agora, e ter uma usina de dessalinização de água usando energia fotovoltaica no Brasil atualmente ainda não tem condições, né? E o processo é um processo bem complexo, né? Tem que fazer uma filtração com filtros extremamente finos, né? Para reter uma grande parte do material que está dissolvido na água do mar, a suspensão na água do mar, além do que fazer com que essa água passe do estado líquido para o estado gasoso e depois retorne para o estado líquido, né? Tipo, fazer assim, uma purificação da água por esse meio, ou então o que eles falam de osmose reversa, que seria fazer a água passar através de uma membrana super fina, deixando de um lado sais que estão na água e do outro lado ficaria água pura. Mas não é porque existe essa possibilidade que podemos passar a gastar água. Segundo a Sabesp, em um banho de 15 minutos, com registro meio aberto, consome 135 litros de água. Se você fechar o registro ao se ensaboar e reduzir o tempo do banho para 5 minutos, seu consumo cai para 45 litros.
A redução é de 90 litros de água, o equivalente a 360 copos de água com 250 ml. Além disso, é possível economizar ao escovar os dentes, lavar roupas, louças, limpar a casa e molhar as plantas. Cansados de pagar caro na conta de água, esse condomínio de Brasília resolveu reutilizar a água da chuva. O sistema foi criado em 2018 pelo então síndico. Na época, a capital enfrentava uma crise hídrica, que durava mais de 2 anos. Em agosto de 2016, o nível dos 2 reservatórios que abastecem o Distrito Federal, o Santa Maria e o Descoberto, começaram a apresentar quedas significativas. Cerca de 2 milhões de moradores de áreas abastecidas por essas bacias tiveram que aprender a viver pelo menos um dia da semana sem água. Além disso, a conta ficou bem mais cara. Como em condomínio a água é rateio, pesava sempre na conta geral. E aí comecei a procurar alternativas. Eu tinha uma cisterna que estava em desuso lá, eu tive que refazê-la toda, impermeabilizá-la novamente, procurando. E aí me surgiu essa ideia. Eu só tinha um cantinho, não sei, a Lohane deve ter visto, que era um cantinho, deve ter uns 2 metros quadrados. Eu precisava de um recipiente que fosse condizente com o tamanho, que não interferisse na abertura da porta, né? E aí procurei diversos, só tinham redondos, não dava o diâmetro. Aí acabei optando por um material de container LBC, né? E aí fui viabilizando. Fui buscar esse material, que é muito utilizado em fazendas, né? Um material que vem de fora, exportado. São recipientes de 1.000 litros, que são usados para armazenar essência de perfume, de sabonetes, de shampoos. Então é um material bom, assim, você só limpa ele para a água da chuva é maravilhoso. E aí nós pusemos a ideia em prática, graças a Deus, compramos o material, fomos fazendo tudo meio mecanicamente, assim, tudo buscando ver o que dava mais certo, né? E pô, foi legal, foi maravilhoso. Graças a Deus, tudo correu bem e a gente teve uma bela economia. Essa água ela é utilizada aqui no piso, lavar o piso, lavar a escada, entendeu? Aguar a planta, a gente lava carro também, entendeu? Lava carro também. E é usada para lavar tapete, dessas entradas tudo tem tapete, né? Entendeu? Então essa água a gente usa ela em muitas coisas aqui, entendeu? E gera uma economia gigantesca para o condomínio. Gera uma economia, entendeu? A conta de água caiu muito. Caiu muito por causa dessa economia. E como esse sistema foi recebido pelos moradores? Eles apoiaram, eles gostaram? Os moradores adoraram esse esquema, por quê? Porque é uma economia de água, entendeu? Porque quando há economia de água aqui no condomínio, o morador paga menos na conta deles, que já vem descontado no contra-cheque deles. Com esse sistema, o condomínio aplicou o dinheiro economizado nas contas de água em mais soluções sustentáveis. Nossos vasos sanitários, todos eles, eram com válvula hidrostática, aquela válvula que se aperta assim e sai uma quantidade de mais de 20 litros de água. Então tinha um gasto bem elevado. E aí, a partir daí, a gente fez uma mudança em todos os apartamentos, com esse dinheiro economizado, trocamos todos os vasos por aquelas caixas acopladas, né? De 2 válvulas, que numa são 6 e outra 10 litros. Então, aumentamos ainda mais a economia. Com esse dinheiro que nós já havíamos economizado antes, nós, a partir dali, procuramos fazer melhorias. E, além disso, ainda procuramos reciclar o lixo, né? Nós tínhamos muito o lixo orgânico, principalmente, né? E a gente fez uma composteira também, a partir desse momento, né? Para que uma água de qualidade chegue à casa dos moradores, é preciso que ela seja captada e tratada de forma correta, para que se torne potável. Para isso, é necessário que haja um sistema de captação de esgoto eficiente, que ajuda a evitar a proliferação de doenças e de contaminação da água que está sendo consumida. Além de ser responsabilidade do poder público, é também da população. Um simples papel de bala como esse
pode se juntar a vários outros lixos jogados em via pública, entupir bueiros, contaminar a água da chuva e provocar várias doenças. Bom, a falta de saneamento básico, ela traz muitos problemas para a população, né? Desde doenças de veiculação hídrica, cólera, malária, dengue, esquistossomose, leptospirose, doenças de pele. Então, o saneamento está muito associado com saúde pública, né? Quando não se tenha o saneamento básico em uma determinada região, e as crianças ficam mais doentes, essas crianças, elas acabam faltando mais na escola por causa de doenças, que muitas vezes não se associa com a falta de saneamento básico, né? Aquela dor de barriga, aquela diarreia que se tem por estar se ingerindo uma água de má qualidade ou ainda brincando num rio poluído, né? Isso faz com que as crianças percam rendimento na escola, ou que os adultos acabem faltando do seu trabalho, perdendo produtividade, né, no seu trabalho, e isso acaba acontecendo mais nas regiões norte e nordeste, em algumas regiões também do Rio de Janeiro, que, de acordo com o nosso ranking divulgado pelo Instituto Trata Brasil, essas regiões acabam sendo as regiões mais deficitárias, né? Nós temos, por exemplo, capitais como Porto Velho, em Rondônia, onde apenas 33% da população tem acesso à água. Então, nessas regiões, sempre houve uma falta de investimentos em saneamento básico, uma falta de uma política estruturada, de um plano municipal de saneamento básico, de um destino de recursos financeiros para o saneamento básico, porque quanto mais se investe em saneamento básico, mais obras são feitas e um percentual maior da população, então, passa a ter acesso tanto à água potável de qualidade, quanto a coleta e tratamento de esgoto. Então, as regiões mais a norte e nordeste, elas acabaram tendo menos investimentos do que as regiões sul e sudeste, o que fez com que houvesse uma desigualdade muito grande no Brasil em relação a quem tem acesso a esse serviço tão essencial e a quem não tem. Além disso, entre os benefícios do saneamento básico estão o desenvolvimento do país e o aumento da qualidade de vida das pessoas. Um levantamento de 2018 do Instituto Trata Brasil mostra que a ampliação e aperfeiçoamento do saneamento promovem o desenvolvimento do turismo, da educação e a geração de novos empregos. O custo para levar o saneamento básico para todos os brasileiros até 2033 é estimado em 508 bilhões de reais, sendo os serviços de água e esgoto responsáveis por 60% desse custo. Até o momento, os estados que mais investiram em saneamento nos últimos anos foram São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e Bahia. Os profissionais da área de preservação da água no planeta têm preocupações que merecem a nossa atenção. Nossa reportagem foi ouvir essas pessoas. O desperdício de água é um dos principais problemas relacionados com a disponibilidade e utilização dos recursos hídricos. As formas mais comuns são torneiras mal fechadas, banho demorado e lavagem de calçadas. Mas uma considerável parte desse desperdício acontece também no transporte de água até o consumidor. Hoje no Brasil, de toda a água produzida pelas concessionárias, 40% dessa água é perdida, né? E como é que ocorre essa perda? São perdas que ocorrem em vazamentos de tubulações, né, por causa de uma gestão inadequada de pressões nas redes de distribuição, são redes mais antigas também, que acabam não tendo uma estanqueidade adequada e tem esses vazamentos. São furtos de água, então a gente tem os chamados gatos, né, onde a pessoa acaba roubando a água, erro de leitura dos hidrômetros, e tudo isso faz com que haja necessidade, por exemplo, de uma captação maior de água dos rios, né, prejudicando muitas vezes
todos aqueles seres vivos que estão naquele curso d'água, naquela bacia hidrográfica que compõe aquela região, e essa água acaba sendo perdida, não chega até a casa do cidadão. Segundo o levantamento da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico de 2021, a atividade que mais desperdiça água é a agricultura. Desde os anos 2000, ela apresenta um crescimento. Nas áreas irrigadas, por exemplo, o desperdício chega a 50% da água utilizada. A retirada para irrigação aumentou de 640 para 965 metros cúbicos nas últimas 2 décadas e representa aproximadamente 50% da retirada total de água em 2020. O relatório mostra que o consumo de água desse setor pode chegar em quase 2.000 metros cúbicos em 2040. Em 2020, o Brasil tinha mais de 8 milhões de hectares equipados para irrigação, 35% destes de festa irrigação, com água de reuso, e 65% com irrigação de água de mananciais. A irrigação, ela tem um principal objetivo dela, que é de produzir alimentos, né? Então, ela é, de fato, um setor que utiliza mais água pela própria demanda natural, né? Ela tem que suprir as necessidades das culturas e ela vem também, por este meio, né, trazer várias garantias para a gente, que é a maior produção de alimentos em menores áreas, né? O que a gente chama de verticalização da produção, né? Então, você pode utilizar uma área menor para produzir a mesma coisa. Há culturas que chegam a produzir 3 vezes mais do que uma produção de sequeiro, né? A produção de sequeiro é sem irrigação, né? Então, assim, ela é importante, é um uso muito importante, né? E que de fato utiliza muito, mas também há um retorno também muito importante. Inicialmente, você tem que conhecer a área que você vai irrigar, né? Conhecer o tipo de solo, conhecer a cultura, a demanda da cultura, a partir daí o clima daquela região, a partir daí você define o melhor equipamento a ser utilizado, né? Isso tudo vai gerando um ambiente, né? Uma condição para você trabalhar com a maior eficiência de irrigação, né? E o manejo dessa irrigação, uma vez implantado o sistema. O manejo é imprescindível, né? Você vai aplicar exatamente o que a planta precisa naquele momento ideal. Essa seria a principal ação no sentido de reduzir esse percentual, né? Fazer o bom uso da água, né? E não usar indiscriminadamente. Agora, a gente frisa também que o uso indiscriminado, ele é muito restrito, assim, porque é uma prática cara, né? Então, assim, se não pela própria economia de água, né, mas pela economia de energia e tudo mais, os produtores acabam buscando praticar uma irrigação mais eficiente. Quando chove, eu tenho praticamente toda a água que a gente usa, um dia veio da chuva. Mas se você entrar na chuva, quanto de água você consegue segurar? Não é muito. Você tem que ter, se fizer com a mão assim, você consegue segurar um pouquinho. Para a gente usar água, a gente tem que ter de alguma forma essa água armazenada. Então, ou a gente tem que criar represas, ou a gente tem que pegar de um rio muito grande, ou de alguma forma a gente tem que armazenar. E a gente pode pegar também dos aquíferos subterrâneos, que também são áreas onde a água se armazena. Então, dependendo da região onde você está, onde você se encontra, você tem um tipo de facilidade maior de armazenar. Ou seja, em alguns lugares você pode fazer uma represa, você tem um rio que tem uma capacidade de água, mas se você tirar do rio, o rio seca. Então, você tem que esperar juntar uma quantidade para ir tirando, que é uma represa. Por exemplo, aqui a cidade de São Paulo, temos várias represas. A cidade de São Paulo não é uma área que tenha tanta água para a quantidade de gente que tem aqui ao redor. Então, a gente tem muitas represas para poder usar. E assim vai. Tem cidades, por exemplo, que tem aquíferos muito grandes no interior de São Paulo, ou mesmo no norte, em Manaus, que a gente vê uma quantidade de água imensa. Mesmo assim, muito da água é usada a partir de poços.
Por quê? Porque a água de poço ela já vem mais limpa, ela é mais fácil de usar, naquela situação ela é a melhor. Então, o sistema de distribuição de água vai depender de onde ela vem. Porque se retira a água, muitas vezes ela não está na qualidade já necessária para chegar na casa das pessoas, ela tem que estar potável, você tem que abrir a torneira e poder beber, né? Então tem que ter um sistema de tratamento. Então primeiro você tem que armazenar água, recolher essa água para poder tratar, e aí depois você vai colocar em tubulações para distribuir e chegar em cada casa. Então ela, de fato, difere de lugar para lugar. A única coisa que é igual é a distribuição dos canos para chegar nas casas. No resto, no início, cada uma vai depender do que a geografia sugerir. A falta de água em muitos lugares é mais comum do que se imagina e muitas vezes gera conflitos armados, colocando em situação de vulnerabilidade muitas comunidades. Aqui no Brasil, a briga se intensifica na região amazônica ou em locais de terras indígenas que possuem mananciais. Desde o ano passado, as notícias de invasões de garimpeiros em terras Yanomamis se agravaram. A extração do ouro contamina os rios da região. A maioria dos índios que consomem os peixes da região ou mesmo a água estão contaminados pelo mercúrio. Por conta disso, crianças estão nascendo aleijadas. Segundo o Instituto Água Sustentável, na Índia, em média, 46 agricultores cometem suicídio todos os dias por falta de água, um desespero de quem tira o sustento da terra. Nos últimos 20 anos, mais de 2.000 agricultores pararam de cultivar todos os dias. A água também virou uma arma na guerra da Ucrânia. A Rússia usa a escassez de água de boa qualidade em Mariupol para a rendição dos ucranianos. A faixa de Gaza enfrenta o mesmo problema. Por lá, falta água para beber, cozinhar e mesmo para necessidades básicas. Se a água é mesmo tão importante, faz sentido cuidar dela. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Você acompanha as mensagens da TV Pai Eterno. Daqui a pouco, vamos continuar a apresentar a segunda grande reportagem do programa de hoje. Até já! O Pai Eterno ama todos os seus filhos. Ele quer sempre estar perto da gente. Uma vez, há um tempão atrás, havia um casal muito simples. O seu Constantino e a dona Ana Rosa. Um dia, o seu Constantino saiu para trabalhar perto do córrego Barro Preto. Ele pegou a enxada e quando bateu ela bem forte no chão, percebeu que tinha batido em alguma coisa. Ele pensou que fosse uma pedra, mas não era não. Entendeu o que eu achei, Ana Rosa? Era um medalhão. E nele tinha a imagem da Santíssima Trindade, coroando Nossa Mãezinha do Céu. Aí o Constantino e a Ana Rosa levaram o medalhão para casa. Eles estavam na frente dele todo dia e recebiam muitas visitas. Então fizeram uma capelinha de palha para que mais pessoas também rezassem. Gente que vinha de muito longe, de carro de boi e até a pé. Muita gente recebeu a bênção do Papai do Céu. Muitas graças e milagres acontecem até hoje, porque o Pai Eterno nos ama e ama você também. E todos que o recebem, com o coração de uma criança, herdarão seu reino. Estamos de volta com o programa Primeiro Plano. O futebol é uma das paixões brasileiras que sentiu fortes impactos na pandemia do coronavírus.
Ficamos durante meses vendo os estádios vazios. Tudo está quase normal hoje em dia, mas houve marcas que essa experiência deixou no futebol do Brasil. A reportagem é do Wilker Oliveira. Essa realidade foi substituída por essa. Todo mundo sentiu falta do futebol. Os campeonatos ficaram completamente suspensos entre os meses de março e junho de 2020. Depois disso, alguns jogos voltaram a acontecer, mas sem a presença do público. Essa nova realidade mexeu com todos os envolvidos com o esporte, especialmente os profissionais como o Alexandre, que é jornalista esportivo. Eu estava no meio de uma cobertura de Copa do Nordeste. A Copa do Nordeste 2020, ela acontece no primeiro semestre da temporada, primeiro semestre do ano, e eu lembro como se fosse ontem, cara. Eu estava cobrindo o jogo Ceará e Sport, jogo em Fortaleza, na Arena Castelão, e já tínhamos notícias da existência do Covid, mas ninguém sabia da gravidade. Para você ter uma ideia, a capa do jornal O Povo, que é um dos principais lá do estado do Ceará, a capa dizia assim, os 2 primeiros casos de Covid no Ceará. A capa do jornal de domingo. E esse foi um dia específico, esse foi um dia marcante, porque no mesmo dia, pela manhã, a Federação, a Liga do Nordeste, ela decretou portões fechados. Então, uma coisa que parecia distante ou pouco ameaçadora, ali naquele domingo eu tive convicção de que o buraco era mais embaixo e de que a parada poderia realmente ser muito mais grave do que a gente imaginava. Eu lembro muito bem, fazer jogo com portões fechados é triste demais, cara? E aquele foi o primeiro de uma série, que durou praticamente 2 anos, que a gente teve a volta da torcida, o quê? No fim do ano passado, no fim de 2021, então a gente ficou praticamente 1 ano e meio, quase 2 anos, com portões fechados. Então passa aquele ambiente mais frio, aquele ambiente de distanciamento total. E futebol não é isso, Futebol não é nada disso, falar a verdade. Assistir um jogo pela TV sem torcida, ou eu, como eu era repórter, eu estava lá no estádio, mas sem aquele ambiente nas arquibancadas, é outro esporte, é uma outra atmosfera, um outro contexto. É claro que a gente entende o porquê da realização dos jogos com portões fechados. Além de jornalista da área, Alexandre também é fanático pelo futebol, o que fez a paralisação ser ainda mais dolorosa para ele. Eu nasci e cresci numa família fanática por futebol, Minha família é 90% de corintianos, Então, assim, me levava para o Pacaembu, para o Morumbi, eu acompanhava, eu ia para os estádios para assistir aos jogos, Principalmente do meu time. Mas sempre gostei de esporte, principalmente futebol, Adoro a Olimpíada, mas quando chega uma Copa do Mundo, cara, é um negócio que sempre me fascinou, Sempre me encantou. E a partir do momento que você se apaixona por uma coisa e você vê a possibilidade de trabalhar ali com aquele dia a dia, naquele contexto, é uma coisa que eu procurei para a minha vida, Então, assim que eu me formei no ensino médio, eu já estava mais ou menos que direcionado para fazer algo na área da comunicação, Pode ser o jornalismo, pode ser publicidade, pode ser rádio e televisão, que foi inclusive o curso que eu fiz na Faculdade Metodista, em São Bernardo do Campo, que é o curso de comunicação social com ênfase em rádio e televisão, Mas sempre com aquilo na cabeça, Bom, tudo bem, se eu for trabalhar na TV ou no rádio, em uma outra área, show, mas eu quero o segmento do esporte, e se puder falar de futebol, melhor ainda. Se os clubes, jogadores e outros profissionais sentiram, imagina como ficaram os torcedores. O Matheus é torcedor do time goiano Vila Nova. Foi influenciado pela família. Durante toda a pandemia, ele não quis ir aos estádios, mesmo depois da liberação. O último jogo que eu assisti no estádio foi em Vila Nova, Goiás, pelo Campeonato Goiano, de 2019. Aí, se eu não me engano, depois desse jogo foi decretada a pandemia. E aí, a partir de então, ficou aquele período
sem futebol, depois pouco, mas sem torcida, né? E aí, a partir do momento que libera o público no estádio, eu ainda não estava com o ciclo vacinal completo, né? E aí coincidiu da minha companheira estar grávida, e aí ela se enquadra, né, no grupo de risco, eu morar com meus pais, ter contato com minha avó. Então, por o ciclo vacinal meu e dos meus familiares não estar completo, eu não senti essa confiança de retornar. E aí entra um segundo ponto, né? A partir do momento que eu e minha família, né, consegue completar esse ciclo vacinal, entra a questão do estádio e da quantidade de público. Os jogos do Vila Nova estão sendo mandados, né, ali no Onésio Brasileiro Alvarenga, que a gente sabe que é um estádio pequeno, né, capacidade ali entre 10 a 15 mil pessoas. E, assim, apesar de ter os alvarás e tal, acaba que fica aglomerado. Então, essa confiança eu ainda não sinto para voltar ao estádio. Falar que o futebol é uma paixão nacional se tornou até um clichê, mas é que o esporte mexe muito com o coração dos brasileiros. Une gerações e costuma começar bem cedo essa paixão, viu? Inclusive, estou aqui com o Felipe, ele é um exemplo disso. Felipe, como começou sua história com o esporte, com o futebol? Isso mesmo, Wilker. A gente acompanha que frequentemente a pessoa, aquele moleque, ele já nasce gostando de futebol. E comigo não foi diferente. Mas eu gostava apenas de jogar, né? Com 11 anos, mais ou menos, influenciado por um tio meu, por um padrinho meu, que são flamenguistas, eu comecei a torcer para o Flamengo em volta de 2013, né? Por volta de 2013, e assim prossegue até hoje. E penso que vai prosseguir até quando eu estiver vivo, né? Então é uma tradição da família. Sim, a família a gente pega em partes, né? Meu pai, ele torce para um outro time, por exemplo. Agora eu tive a influência mesmo do meu tio e do meu padrinho. Aí junta mais cunhado, primo e assim por diante. Tem um pessoal da família sim que torce para o Flamengo e alguns outros não. Mas a maioria, nossa, é flamenguistas. A paixão do Felipe pelo esporte é tão grande que ele sempre fez de tudo para ver o time jogar. Vive junto todas as emoções. Às vezes tem até alguns problemas por isso. Em 2017, eu assistindo um jogo do Flamengo, comemorando um gol, eu bati o dedo na parede e quebrei o dedo. Tanto que o pessoal da minha família comenta, você é tão fanático que assistindo um jogo você consegue quebrar um dedo para torcer pelo seu time. Para qualquer torcedor, estar no estádio vendo o time do coração em campo é especial. Assim como para outros apaixonados, para o Felipe é uma experiência única. Mas quando você está no estádio, você está tendo contato com o jogador, você está tendo contato com várias outras pessoas, né? Um exemplo foi quando eu assisti o Flamengo aqui. Nesse estádio tinha cerca de 2.500 a 3.000 torcedores junto comigo. Então é uma questão completamente diferente, você poder cantar, você poder presenciar, você poder gritar. Então, assistir um jogo de casa, lógico, qualquer forma de assistir é interessante, é super legal, mas a questão no estádio realmente é diferenciada. Tem gente que não consegue entender o porquê o futebol é tão apaixonante. Apesar da rivalidade e da vontade de vencer, o que se vê é a união, o zelo e o desejo de colaborar com o todo. Durante a pandemia, cada um se virou como pôde para continuar vivendo essa paixão. A crônica esportiva continua registrando as mudanças e uma espécie de nova consciência no futebol depois da experiência da pandemia. No fundo, todos sabiam da importância dos cuidados e da necessidade de se cancelar os eventos esportivos, mas explicar essa ausência para o coração de um torcedor é difícil. Não tem jeito, a paixão pelo futebol parece ser inerente ao brasileiro. Desde pequenininho, a gente se interessa pelo esporte, que é um dos mais democráticos do mundo. Aqui nessa escolinha de futebol que fica em Goiânia, o técnico, o professor é o Pará, que está aqui junto comigo. Pará, eu queria que você começasse explicando para a gente como surgiu o desejo de ter uma escolinha de futebol como essa aqui. A gente trabalha com futebol, né? Eu joguei 17 anos como profissional, né?
E infelizmente tive uma lesão na coluna que aos 32 anos eu tive que encerrar a carreira, né? Então, o Adson Batista, né, que hoje é o dirigente maior do Atlético, né, me cedeu uma franquia há 13 anos atrás, né, e eu venho nessa trajetória aí, né, fazendo trabalhos sociais, né, a gente tem alguns bolsistas, né, a gente trabalha com... A escolinha ela é privada, mas temos alguns bolsistas, né, que a gente trabalha em cima de comportamento, né, de escola, essas coisas, para a gente poder dar essa gratificação para eles em termos de bolsa. E para você, qual a importância do esporte para as crianças? Cara, eu acho que é primordial, porque a gente sempre tem batido na tecla, né? A gente já fez alguns projetos tentando fazer projetos sociais, né, para que o governo, né, a prefeitura poderiam patrocinar, e infelizmente muita gente fecha os olhos para isso, né? E eu acredito que o esporte, o futebol em si, ele seria de grande importância até nessa questão da educação, né, da formação do cidadão. Ver esses meninos brincando, praticando o esporte com tanto empenho é o que motiva o Pará a continuar, apesar dos desafios. Ainda falta apoio e incentivo para esse tipo de trabalho, mas ele, que já foi jogador, sabe que por meio do esporte pode ajudar na formação de cidadãos de bem. Não, é prazeroso, né? Hoje o nosso grande rival é a tecnologia, né? Porque hoje, para você, a criança, ela focar, né, para fazer a parte física, né, fazer a parte de orientação nossa aqui, a gente esbarra muito, às vezes tem essa conversa com os pais, né, nesse comportamento dos meninos, às vezes não querer fazer a prática do esporte e querer mais ficar envolvido com celular, esse tipo de coisa. Então é um grande desafio desse para a gente poder colocar a criança aqui e ela se sentir satisfeita em fazer atividade física, né? Então, assim, outra coisa, o desafio nosso aqui é na formação de atletas e de cidadãos, né? Os pais procuram muito na gente essa questão da orientação, né? Hoje em dia tem muita coisa errada, então o menino ele tende a querer ir para coisa errada, é bem mais fácil do que seguir um caminho correto. Então, assim, a gente trabalha nesse intuito também de estar sempre orientando, né? De tentar formar, além de atleta, um bom cidadão. De fato, o futebol é mais que um jogo. Ele tem uma função social que se manifesta de várias formas. Ele é capaz de unir classes sociais distantes e ajuda a esquecer os diversos problemas encarados atualmente por todos nós. Foi por meio do esporte que muitos meninos venceram a pobreza, a marginalização e diversos outros desafios. Meninos que começaram como esses aqui, jogando num campinho, até chegar aos gramados mais importantes do mundo. Alguns impulsionados pelo desejo de ter uma vida melhor ou puramente pelo prazer proporcionado pelo esporte. Outros já herdaram esse sonho de outras gerações. É o caso do Lucas. Ele é filho do Pará e tem o pai como ídolo. Meu pai ele jogava antigamente, né? Eu comecei a inspirar nele. Quero ser jogador de futebol, jogar em vários times, ir para longe, para outros países. O futebol está sempre em alta, assim como alguns gêneros artísticos. Inclusive, o esporte é considerado por muitos como um tipo de arte que fala várias línguas e emociona. A crônica esportiva narra momentos e lances de um jogo ou competição sob a forma de crônica, um texto mais leve e literário. Uma das formas de dar mais ênfase à beleza do futebol. A crônica esportiva, a primeira coisa, ela é um gênero textual, a gente sabe desse uso da crônica, que trabalha com uma narrativa. É uma narrativa que é baseada em fatos do cotidiano. E nada mais cotidiano do que o próprio esporte no Brasil, né? O esporte é muito importante, especialmente o futebol. A gente sabe que a crônica esportiva ela pode fazer de qualquer esporte, mas especialmente o futebol, os cronistas esportivos de futebol, trazem uma realidade do brasileiro muito comum, que é cultural, né? O esporte mais cultural do país é o futebol. E esses cronistas trazem muitas histórias que giram em torno do futebol. Então, por exemplo, conta a história de um personagem que vai até o estádio, que é apaixonado pelo seu clube e que isso impacta na sua vida, que essa pessoa vive em função muitas vezes do time. Então, esse tipo de crônica, além de se aproximar demais da realidade da maioria dos brasileiros, tem como mote principal essa relação com o próprio futebol, que é totalmente cultural. Então, por isso que a crônica esportiva, especialmente o futebol, ela faz com que a gente tenha uma releitura, né? Uma releitura da vida de vários brasileiros.
Por isso essa é a importância dela. Ela traz aí uma carga cultural que não é de agora, que é de muito tempo, né? Então, quando a gente pega aí todo esse cronismo, especialmente dos anos 80, anos 90, em que o futebol estava realmente no seu auge, não que não esteja hoje, né? O futebol sempre está no auge, mas especialmente essa crônica que vem lá de trás, anos 70, anos 80, que retrata esse brasileiro de lá, que muitas vezes reflete no brasileiro de hoje. Então é bem importante olhar para a crônica esportiva, especialmente essa crônica do futebol, pensando nesse retrato do povo brasileiro. E é por isso que ela é tão forte e está tão enraizada no nosso cotidiano. O futebol já deu muitas alegrias ao brasileiro. 5 Copas do Mundo, além de diversos ídolos e exemplos de superação. Também já proporcionou momentos épicos para os profissionais, como esse aí do Fred Caldeira. Ele é correspondente do canal Esporte Interativo na Inglaterra e teve o bigode raspado pelo jogador Jorginho após uma promessa feita caso o Chelsea conquistasse a última edição da Liga dos Campeões da Europa, o que aconteceu. Olha só como foi esse momento. Quando começa o isolamento da pandemia e tudo mais, eu resolvo deixar o bigode. Por achar que eu queria fazer alguma coisa para me tirar daquela mesmice, né? daquele tédio todo do isolamento. E aí, de maneira orgânica, isso foi chamando a atenção dos entrevistados, né? Então, o técnico Jürgen Klopp do Liverpool já fez piada com o meu bigode, o técnico Pep Guardiola do Manchester City também já fez piada com o meu bigode, e chegou ao cúmulo de, na Liga dos Campeões da temporada passada, durante a campanha, o Jorginho, ítalo-brasileiro que joga pelo Chelsea, ele propôs uma aposta comigo que se o Chelsea fosse campeão da Champions, ele rasparia o meu bigode e eu rasparia a barba dele e deixaria só o bigode. E quando a gente fez a aposta, o Chelsea não era o favorito para ganhar a Champions. E acabou que ganhou. E aí, quando ganha, eu tô lá no estádio e a gente faz, depois do jogo, essa cena que só brasileiro pode fazer, né? Imagino que os jornalistas de fora deviam estar olhando, cara, o que está acontecendo? Tem um repórter raspando a barba do jogador e o jogador raspando o bigode do repórter. Mas, enfim, foi engraçadíssimo. E dentro dessa história tem uma parte bacana que é mais tocante mesmo, que antes de falar de bigode e tudo mais com o Jorginho, eu consegui entrevistá-lo logo depois do apito final, e ele estava chorando pra caramba, assim, todo emocionado, dedicando o título à família. A mãe dele, que foi quem jogava futebol e o inspirou a jogar futebol, né? Não é uma história muito comum, geralmente é o pai, né, que joga futebol no Brasil, e é a mãe dele que realmente foi o fio condutor dessa história, e foi bonito ver um cara no momento mais feliz da vida dele, pelo menos no quesito profissional, se abrindo assim com a gente. O esporte ensina. Com ele aprendemos a perder e também a celebrar as pequenas vitórias. E olha que nos últimos anos, enquanto lutamos contra a pandemia, percebemos o quanto as coisas mais simples muitas vezes são valiosas. O programa Primeiro Plano fica por aqui. Obrigado pela companhia. Continue com a TV Pai Eterno. Na semana que vem estaremos de volta. Um abraço e até lá!